A paz do Senhor a todos. Você sabia que a Bíblia fala de um crescimento espiritual? Em qual fase você se encontra? E o que vem após ela? Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue nos assistindo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que não é inscrito, que já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos ou dos cultos que serão transmitidos. Crescimento espiritual. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos do 12 ao 14, vai nos dizer assim: Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quando João vai falar aqui de pais, de filhos e de jovens, ele não está dizendo de uma maneira de idade, um jovem de idade, ou um pai, assim, é alguém que já tem certa idade. Não, mas ele está falando aqui de fases espirituais. Quando João vai falar no versículo 12 que os filhinhos já têm os pecados perdoados, e no finalzinho do versículo 13 que eles já conhecem o Pai, são características dos filhinhos espirituais, das crianças espirituais. As crianças espirituais, elas já conhecem o quê? Elas já entendem que são perdoados os seus pecados, elas já entendem que nasceram de novo e, principalmente, elas já entendem quem é Deus. Mas o que é que ela não consegue? Ela ainda não consegue viver a palavra. O filhinho, ele ainda não consegue ter raízes para aguentar momentos difíceis e ele cair. E mesmo sabendo que ele é perdoado, ele ainda tem dificuldade de entender esse perdão. Essa é a característica de um filhinho espiritual. Os jovens espirituais, o que é que eles conseguem? Eles já conseguem tudo que o filhinho consegue, mas agora eles já são mais fortes. A palavra começa a permanecer mais nele e eles vencem o maligno. Essa é a segunda fase. E o que o jovem ainda não consegue? Ele tem um conhecimento raso sobre Deus e ele ainda não tem filhos. Ele ainda não gerou nenhum filho. O que a gente vai passar agora para a parte 3, que é a terceira fase do crescimento espiritual que João vai nos relatar, que são os pais espirituais, a maturidade espiritual de um pai, que ele consegue tudo que o filho e que o jovem consegue. Mas a diferença agora entre o jovem e o filhinho, para os pais espirituais, é que eles agora têm filhos e entendem mais ainda o conhecimento sobre Deus. Agora eles entendem mais ainda a soberania, a paternidade de Deus. É o que os pais vai diferenciar dos jovens e dos filhinhos espirituais. Então, que após explicar todo esse crescimento espiritual, desde filhos a jovens e a pais, que o que é a característica de um pai? Ter um filho. Ele começa a cuidar dos novos filhinhos, ele começa a cuidar dos mais novos de sua casa, ele começa a ter cuidado sobre outra pessoa. E o que é que Paulo vai nos dizer lá em Gálatas 4, versículo 1? Vai nos dizer assim: Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo vai dizer que em todo tempo em que o herdeiro ainda é menino, nada vai estar diferindo ele de um servo, porque ele ainda não tem maturidade para herdar, para gerir a herança. E o que é que a Bíblia vai nos falar de herança? A Bíblia sempre vai nos estar dizendo: herdai o reino de Deus, herdai o reino dos céus. Então eu creio que a gente ainda não viveu experiências espirituais, novas experiências com Cristo, porque a gente ainda não amadureceu, porque a gente ainda é menino e nada nos difere de um servo. Ainda não alcançamos a fase da juventude espiritual e muito menos a dos pais espirituais, que é o que temos que buscar, a sempre crescer espiritualmente. Então, o que é que nos difere do filhinho, do jovem para o pai? É porque ele começa a ajudar os filhinhos, a ajudar os mais novos dentro da casa. Porque o filho maduro, ele vai começar a ajudar os mais fracos, entende? E um outro ponto que Paulo também vai nos mostrar ao longo das suas cartas, em todas as suas cartas do Novo Testamento, a maturidade espiritual não é como essa maturidade que nós conhecemos normalmente, que quanto mais se cresce, quanto mais maduro se fica,
mais separado você fica, vamos dizer assim, dos seus pais, porque você começa a construir sua própria casa. Você começa a construir sua própria família, você começa a se tornar um pai da sua própria família e ter que alimentar, ter que sustentar as bases espirituais e físicas da sua casa. E a maturidade espiritual, vou começar a explicar ela aqui usando o primeiro texto de Paulo, que vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15 e no versículo 9, que ele vai dizer que ele não merece o apostolado e que ele é o menor dos apóstolos. Depois, eu vou usar a carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 8, onde ele vai dizer que ele é o menor de todos os santos. Então, a maturidade espiritual é o que? Ela vai regredindo a sua independência e vai te tornando mais dependente. Porque quando ele fala que ele é o menor de todos os apóstolos, é um grupo seleto, é um grupo ali da liderança. Os apóstolos eram um grupo da liderança da igreja primitiva, um grupo escolhido a dedo por Cristo. Então ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. E ali ele tinha começado seu ministério. Já na igreja de Éfeso, ali nesse versículo que eu li, no capítulo 3 e versículo 8, ele vai estar 6 anos mais maduro no evangelho. Então ele já vai dizer o quê? Que ele é o menor de todos os santos. O menor de todos que creem em Cristo, o menor de todos que entenderam, aceitaram a Cristo. Ele é o menor de todos os santos. E por último, ele vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15, que ele é o principal dos pecadores. Primeiro ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos, um grupo seleto da liderança. Depois ele vai dizer que é o menor dos santos, o menor de todos quem creem a Cristo. E depois ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores. Então Paulo vai passar do menor dos apóstolos ao principal dos pecadores, que é todo homem que vai nascer e todo homem que já nasceu. Paulo diz que ele é o menor deles, é o principal deles, dos pecadores. É o pecador, o cara que fez mais mal, que ele vai dizer isso. E aqui eu deixo minha reflexão para você, que você possa crescer espiritualmente, que você possa refletir em qual fase você está, que você possa entender que a maturidade não te faz mais independente, mas te torna mais dependente e que te torna propício a ajudar o mais próximo, a ajudar o mais fraco, e entender que agora que você é maduro, você não é independente de Cristo, mas sim você depende muito mais, você tem a noção e que você tem que ajudar os filhinhos e os jovens a se tornarem pais espirituais. Eu deixo minha reflexão em nome de Jesus Cristo. Amém.